Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa. Hoje quem está com a gente, oferecendo o estudo, nosso amigo Marco Antônio, vai falar sobre os inimigos encarnados. Mas antes disso, nós vamos fazer uma ambientação do livro Caminho, Verdade e Vida. A lição é a 111, Orientadores do Mundo. Está no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 10, que diz assim: é muito comum nos ciclos religiosos, notadamente nos arraiais espiritistas, o aparecimento de orientadores do mundo, reclamando provas da existência da alma. Tempo virá em que semelhantes inquirições serão consideradas pueris, porque afinal esses mentores da política, da educação, da ciência estão perguntando no fundo se eles próprios existem. A resposta de Jesus a Nicodemos, embora se refira ao problema da reencarnação, enquadra-se perfeitamente ao assunto, uma vez que os condutores da atualidade prosseguem indagando sobre realidades essenciais da vida. Peçamos a Deus que auxilie o homem para que não continue tentando penetrar a casa do progresso pelo telhado. O médico leviano, até que verifique a verdade espiritual, será defrontado por experiências dolorosas no campo das realizações que lhe dizem respeito. O professor, apenas teórico, precipita-se-á muitas vezes nas ilusões. O administrador improvisado permanecerá exposto a erros tremendos, até que se ajuste à responsabilidade que lhe é própria. Por esse motivo, a resposta de Jesus aplica-se com acerto às interrogações dos instrutores modernos. Transformados em investigadores, dirigem-se a nós outros, muita vez com ironia, reclamando a certeza sobre a existência do espírito. Entretanto, eles orientam os outros e se introduzem na vida dos nossos irmãos em humanidade. Considerando essa circunstância, em se tratando de um problema tão essencial para si próprio, é razoável que não perguntem porque devem saber. É interessante, né, quando Emmanuel justamente ele traz para a gente aqui ele esclarece bem claro para a gente de que nós não estamos aqui a passeio, né? E não adianta a gente questionar a nossa existência. Aí ele fala muito bem desses questionamentos, né? Poxa, por que eu estou aqui, né? Por que eu vim para cá? Por que eu não estou num lugar melhor, né? Por que eu não estou numa situação melhor? Eu sou tão bonzinho, né? E na verdade está dizendo aqui de que não é um campo de perguntar, né? Nós estamos aqui com objetivo temos, né? Não viemos a passeio. Todo mundo aqui tem alguma questão, né? E aqui ele fala muito bem disso. Nós, com as nossas ferramentas capengas, né? Quem fala muito isso é um espírito que nos auxilia no trabalho da Comerge, que é o trabalho dos jovens. Esse espírito ele fala muito bem disso, de que nós, com essas ferramentas capengas, não é aquelas ferramentas aquelas ferramentas que são essenciais, né, que ajudam em qualquer obra, mas é as capengas justamente que elas vão nos auxiliando e vão se desenvolvendo até ela chegar naquela ferramenta brilhante, né? E por isso que nós estamos aqui nesse planeta escola, nessa experiência, para chegar a esse modelo. Então o momento não é para se questionar o porquê, e sim fazer e ao mesmo tempo entender de que eu necessito chegar a um patamar melhor que eu muitas vezes planejei lá atrás. E aí buscar dentro dessas questões esse mecanismo. Estou fazendo melhor, estou buscando melhor, o que eu estou fazendo de diferente, né?
Então, aqui os orientadores, né, que ele coloca aqui os orientadores do mundo, ele justamente ele dá para a gente um sentido de que nós temos várias mensagens de Jesus, muitas das vezes até em figuras, porque a gente vai conseguir ter um esclarecimento melhor, uma visão melhor da amplitude disso tudo quando a gente vivencia, ou então quando a gente busca mudar, ou quando a gente busca ter um olhar diferenciado. É a mesma coisa a gente olhar para um quadro, né? Tem quadro que a gente olha ali, eu não consigo perceber o que o artista quer nos mostrar. Ainda mais com uma pintura abstrata, né? Tem artista que ele tem um objetivo ali com aquela pintura abstrata. A gente só vai conseguir entender a dimensão do artista ou ir além do artista a partir do momento em que a gente começa a ter um olhar diferenciado sobre aquilo, né? Ter um olhar totalmente conexo àquele universo. E para isso eu preciso vivenciar, preciso me despir de sacrifícios, ou até mesmo retirar mazelas que me incomodam e que me faz ter obstáculos a chegar até aqui e ficar sempre questionando, né? Então, está aqui a nossa lição de hoje, que é a 111 do livro Caminho, Verdade e Vida, para nossos esclarecimentos. Então vamos elevar nossos pensamentos, pedir a Deus, a um amigo mestre Jesus, falange amiga de espíritos que nos auxilia, Dr. Bezerra de Menezes, que é o nosso orientador espiritual. Mais uma vez agradecemos pela oportunidade de estarmos nessa casa espírita querida para aprender um pouco mais das lições desse Deus do Evangelho, e que possamos internalizar em nossos corações toda essa fonte de aprendizado para colocar em prática e vivenciar nas relações da família, da sociedade, mas principalmente introduzindo as mensagens no nosso íntimo para que a gente possa refletir e retirando as mazelas do homem velho na construção desse homem novo. Pedimos amparo e proteção aos espíritos que passam por perturbações, por sofrimentos, e que a gente possa oferecer nesse tempo a qual a casa abre para a oferta desse estudo o consolo necessário, o conforto necessário, para que a gente possa dar prosseguimento aos nossos objetivos, respondendo os nossos questionamentos, nossos anseios, nossas dúvidas, e prosseguir à frente rumo ao compromisso da regeneração desse planeta. Que os amigos espirituais do nosso irmão que irá fazer o estudo possam nos orientar, possam nos auxiliar a dar prosseguimento a essa mensagem consoladora em todos os cantos, e que possamos, através dessa prece de abertura, começarmos nossa reunião pública. Que o Senhor possa nos abençoar e nos proteger, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, nós vamos passar a palavra então para o nosso irmão Marco Antônio, que ele vai falar sobre inimigos desencarnados. Pode falar à vontade, não precisa ficar preso no microfone, não. Boa noite, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Primeiramente, quero falar da alegria de estar com vocês. Passamos aí uns tempos distantes por causa da pandemia, somente agora retornamos a essa casa amiga que nos acolhe para o trabalho redentor. E a segunda questão, eu queria pedir desculpas a vocês. Por quê? A palestra que eu iria fazer exatamente hoje, eu mudei de emprego. E aí, por isso, eu não consegui concluí-la. E o mais fácil para nós, muitas das vezes, é você cancelar. Mas nós sabemos as dificuldades que nós temos de montar as nossas escalas anuais, de buscar um substituto. E aí me veio uma ideia de trazer para vocês uma palestra que eu já fiz há alguns anos. Essa palestra de inimigos desencarnados. Espero que
se alguém aqui assistiu ou não, tem a mesma alegria que eu tive ao rever o material para trazer para vocês, ok? Todas as vezes que eu estou no púlpito, eu sempre gosto de deixar as pessoas muito à vontade. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, pergunta, não tem problema, pode participar, é um prazer. Bem, em Roma, o terceiro e último imperador da dinastia flaviana, Tito Flávio Domiciano, que reinou do ano 81 até o ano 96, com uma política centralizadora e uma atitude tirânica que levava à morte e o medo aos habitantes de Roma. Domiciano, ele restringiu as ações do Senado romano e estabeleceu uma férrea repressão aos seus opositores políticos. Com relação à nobreza, à aristocracia de Roma, ele confiscou bens e aumentou os impostos para que ele pudesse fazer as suas obras faraônicas e manter a fabulosa máquina de guerra do Império Romano. Com relação à religião, ele guardava profunda veneração pelas tradições religiosas do seu povo. Domiciano passa a odiar judeus e cristãos. Ele fazia questão que os rituais da sua religião fossem todos feitos com muita pompa. E ele guardava um especial pendor pela deusa Minerva, itálica Minerva, que é considerada, dentre outras coisas, deusa do conhecimento, deusa da sabedoria e deusa da guerra também. E ele gostava que tudo fosse feito com toda a pompa. E ele, então, passando a odiar judeus e cristãos, ele começa as perseguições, que irão se tornar mais intensas a partir do ano 95 e que irão culminar no início do ano de 96 com a prisão do maior representante do cristianismo vivo, aquele que conviveu com o mestre inesquecível, João. Ele determina a prisão de João em Éfeso e o seu banimento para a ilha de Patmos, que ele ficasse isolado lá, porque eles tinham medo dele. Eles tinham medo que tirasse a vida daquele que era o último dos apóstolos, poderia haver uma rebelião, uma confusão, que eles talvez perdessem o controle. E é lá que mais tarde João vai receber diretamente do mestre inesquecível o seu Apocalipse, o nosso Apocalipse também. Bem, e Domiciano, na sua mente doentia, ele considerava que os cristãos eram os responsáveis por vários problemas que o império tinha. E eles achavam, não só Domiciano, muitos romanos achavam que os cristãos eram bruxos, feiticeiros, magos negros. Mas isso tinha um porquê deles pensarem assim. Conta para nós Miramês, no seu belo livro, Francisco de Assis, que em vários momentos a natureza agiu para proteger os cristãos das perseguições. E ele narra que no ano 60, nas adjacências da cidade de Roma, se reuniram os principais discípulos do Mestre Jesus. Numa noite, coberta por lençóis de estrelas, centenas de cristãos se reuniram num local onde havia facilidade para que as pessoas se reunissem e falassem. E lá estava Gamerino, um tribuno de sangue romano. E Gamerino, ele se tornou cristão quando Pedro, o apóstolo, curou seu filho às portas da morte. E ele falava o seguinte, ele falava sobre a cura dos homens santos influenciados pelo Cristo. E ele foi um dos que sentiu isso na própria família, né? Seu filho salvo pelo apóstolo Pedro. E ele dizia também que no futuro, quando o Evangelho tomasse conta da nossa humanidade, a nossa vida aqui seria muito melhor. E disse ainda que eles, cada um daquelas pessoas que estavam naquela reunião, nós éramos os responsáveis por isso, para que o Evangelho tomasse conta da nossa humanidade. Bem, a águia romana de sobreaviso cerca o local, e a ordem era prender todos e, se necessário, matar.
Só que eles se esqueceram que as aves dos céus estavam muito mais acima deles. E quando os centuriões romanos bradaram, atacar, o céu se cortou de relâmpagos, como se fossem relâmpagos, que tocavam aqueles soldados e eles caíam inconscientes. Quase 500 soldados romanos tomam inconscientes, não morreram, inconscientes. Os poucos que conseguiram sair dali, saíram gritando assim, olha, a Roma precisa se curvar aos cristãos, eles são feiticeiros, eles conseguem fazer até que a natureza trabalhe a favor deles, e saíram espavoridos. A palestra, a oratória, a apresentação continuou normalmente, terminou e os cristãos, ao saírem, pulavam os soldados romanos que estavam ali desacordados. Então, vários fenômenos, falam para nós miramês, ocorreram vários fenômenos desses, por isso que eles pensavam que os cristãos daquela época eram feiticeiros, mas na realidade não eram. Eles não compreendiam ainda as leis das naturezas. Bem, Domiciano vai desencarnar no ano 96, assassinado, ninguém gostava dele. Ninguém gostava dele. E vai se destacar do seu círculo íntimo que convivia com ele, um jovem que nasceu no ano 62 e que guardava cerca de 34 anos. Ele era um belo orador, belíssimo orador e advogado, de uma instrução incomum. E ele tinha muita facilidade para escrever, principalmente cartas. Eu falo de Gaius Plínios Caecilius II. Gaius Plínios, para vocês terem uma ideia, as cartas deles, até hoje, são estudadas para que possamos compreender como era a vida cotidiana de Roma naquela época. Uma de suas cartas, uma delas, foi publicada na Revista Espírita de 1859, uma das cartas dele que trata sobre a aparição de fantasmas. Isso na nossa Revista Espírita. E Gaius Plínios, a partir do ano 97, ele começa a atacar publicamente o procurador de Roma. E ele queria atingir 2 objetivos. Qual era o objetivo? Sextus Pocrus, o procurador de Roma, ele foi o responsável, ou melhor, Publicio Sertus, que era o procurador de Roma, ele foi responsável por toda a acusação e posterior condenação à morte por Domiciano de um dos melhores amigos de Gaius Plínios. E ele achava aquilo uma injustiça, por isso ele passa a atacar publicamente. E ele queria também, com essa sua ação, se tornar conhecido do Senado romano. Bem, certa feita, ele surpreende o Senado romano com uma peça de oratória intitulada Vingando a Elvídios. Ele faz uma oratória brilhante, eloquente e consegue a condenação de Publicio Sertus, que cai em desgraça. E alguns dias depois, ele é encontrado morto na sua casa, fulminado por um ataque do coração. 97, o imperador Nerva, que vai ter um curto período de governança. E o imperador Nerva, ele vai ter uma doença que os médicos romanos não irão saber identificar a causa. E a causa estava aqui. Vamos imaginar, pessoal, se estiver dando para ver, tá? Ó, esse aqui é o Gaius Plínios. Gaius Plínios, o nosso personagem. E esse aqui é o Publicio Sertus, já no mundo espiritual. A doença de Gaius Plínios era a energia repleta de ódio que ele descarregava em cima de Gaius Plínios. E ele ficou doente. Só que com sua mente vigorosa, poderosa, ele consegue reverter o quadro e eliminar essa influência. E recupera a saúde. Ele consegue bloquear, ele por ele mesmo. Ele bloqueia e recupera a saúde. Só que a sua esposa, Pompeia, de 25 anos, não tem a mesma sorte. Perseguida, recebendo toda essa carga de energias perniciosas,
ela não consegue suportar e desencarna aos 25 anos. Os médicos da época de Roma disseram que ela morreu por falta de alimentação, desnutrição, se alimentava mal, e demência precoce. E, na realidade, ela desencarna por mediunidade torturada, mente frágil, impressionável, e ela toma, então, aos 25 anos, no ano 97, Pompeia, a esposa de Gaio Plínio. Está dando para entender, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? Tudo bem? Posso prosseguir? Pode perguntar, não tem problema, nada. Bem, Nerva, como eu disse, teve um reinado muito curto. Em 98 ele volta para a pátria espiritual. O imperador Nerva assume Trajanos, imperador Trajanos. Trajanos vai reinar de 98 a 117. E é nesse período, curiosidade, que o Império Romano vai ter a sua maior extensão territorial. E Trajanos já admirava Gaio Plínio. A honradez dele, a coragem dele, já era um admirador de Gaio Plínio. E ele chega e fala assim: Gaio Plínio, você vai continuar sendo o prefeito do tesouro de Saturno. Mas, tão logo termine o seu mandato, vou indicá-lo para ser cônsul. E Gaio Plínio não se cabia de alegria e de felicidade. Isso no ano 98. No ano 99, ele entra juntamente com seu amigo Tácitus com um processo contra o ex-governador da província África por corrupção e má utilização dos recursos públicos. E ele, numa oratória novamente brilhante e eloquente, durante 4 horas, e com a presença do imperador Trajanos no Senado, ele consegue fazer com que o ex-governador chamado Priscus, o ex-governador da província África, fosse condenado. E ele é obrigado a reconhecer que ele era um corrupto e tinha se utilizado mal dos recursos públicos. E aí Trajanos, durante a oratória dele de 4 anos, Trajano por algumas vezes falou assim: Gaius, poupe a sua voz e os seus pulmões, senão você não vai conseguir chegar até o final. E ele, numa linha de raciocínio brilhante, ele consegue condenar o ex-governador da província África. Isso no ano 99. No ano 100, aos 38 anos, ele é indicado para o consulado e se torna cônsul. Rapidamente, ele já se torna diretor da casa senatorial. Ele passa a ser o juiz de vários casos e desempenha isso com uma beleza e ganhando a admiração de todos. Isso no ano 100. Isso no ano 100. No ano 101, Gaio Plínio solteiro vai cada vez mais se intensificando na sua parte literária. Mas vai ser no ano 101 que ele vai conhecer o grande amor da vida dele. Os amigos preocupados, assim: ô Gaio, você precisa ter uma família, você precisa fazer herdeiros, mas ele não queria, dedicado lá à literatura, mas um dia ele aceita. E aceita ir a um evento festivo na casa de um amigo. E lá ele vai conhecer Lucrécia, de apenas 14 anos, ele 39. Mas a afinidade foi imediata e eram almas gêmeas. E ele casa com ela. Lucrécia, com 14 anos, conquista o coração de Gaio Plínio. E o interessante de Lucrécia é que ela tinha uma vivacidade intelectual muito grande. E ele, fugindo aos padrões da época, Gaio Plínio, ele não tolia a esposa. Ele a incentivava muito, pelo contrário, que ela participasse dos debates sociais, em festas, encontros, onde fosse. Ele a incentivava e ela participava. E em pouco tempo já diziam, lá em Roma, Lucrécia está umbriando com o brilhantismo de Gaio Plínio. Ela gostava de cultura, parte intelectual, era com ela mesmo. No ano 102, a união do casal vai ser coroada com a chegada de Marco Antônio, filho, que já trazia ligações de um passado, já eram espíritos afins. Isso no ano 102. No ano 103, Gaio Plínio vai publicar 3 volumes das suas cartas, para logo depois publicar mais 6 volumes. Ele vai alcançar a mais alta notoriedade da sua parte literária. Isso no ano 103. E ainda no ano 103, ele vai entrar com um processo no Senado Romano contra 2 governadores, também por corrupção. Um da Baética, que hoje é a Espanha, só para nós nos situarmos no mapa,
o governador da Baética e o governador da Bitínia, que é lá naquela região da Grécia, por ali. Se vocês procurarem no mapa antigo, é por ali, Grécia, aquela região ali. E ele entra com um processo e ele consegue a condenação dos dois por corrupção, sendo que o da Baética, temeroso do resultado, se suicida antes. Triste caminho escolheu o nosso irmão. E ele se suicida antes do resultado, mas ele foi condenado também, isso no ano 103. No ano 109, o imperador Trajano está com um problema para resolver. Qual era? Em poucos anos, 5 governadores das províncias Pontos e Bitínia, 5 foram acusados de corrupção, isso no ano 109. E ele fala assim, eu estou com um problema, porque isso está sangrando as finanças de Roma, está trazendo problemas para nós. E ele fala assim, eu vou intervir. Eram províncias senatoriais. O que significa isso? Quando uma província era senatorial, quem indicava o governador era o Senado romano, e com um tempo determinado de governança, 1 ano. Já as províncias a cargo do imperador não havia limitação, ele que indicava ficaria o tempo que ele desejasse. E ele intervém, falou assim, não, vamos intervir. E ele se reúne em meados do ano 109 com seus principais assessores e decidem uma coisa. Nós vamos indicar para governo, vamos nomear governador Gaius Plinius. Ele vai ser o governador das 2 províncias, nem de uma não, das 2. E ele faz questão de chamar Gaius Plinius no seu palácio no final do ano 109 para ele transmitir a missão. E ele lá no palácio no final do ano 109 chama Gaius Plinius. Olha, Gaius Plinius não se cabia, Gaius Plinius chegou no topo da carreira pública, servir diretamente como governador, né? Ele chama o Gaius Plinius lá e fala, Gaius, você vai para essas províncias distantes, mas eu quero o seguinte, os cristãos, nós não podemos curvar aos cristãos, nós precisamos impor a nossa cultura, o nosso jeito de ser, se for preciso, você usa a força que for necessária. E te chama a atenção para um que eu conheci, Inácio de Antioquia, ou Antioquia, eu não sei qual é a pronúncia correta, tá, meus irmãos? Uns falam Antioquia, outros Antioquia. E você toma cuidado com eles, porque eles com esses feitiçaria, bruxaria, eles trazem muitos problemas para o império. E Gaius Plinius não se cabia de alegria. Isso no final do ano 109. Eles partem, fazem... Antes, a Calpurnia Lucrétia faz uma festa para comemorar, eram só alegrias. E eles partem, 30 dias ou um pouco mais, eles estavam prontos e foram para assumir, Gaius Plinius assumir o governo daquelas 2 províncias. Bem, em meados do ano 112, eles mudam para uma cidade que era banhada pelo Mar Negro. E lá era muito aprazível, porque a casa deles em Roma era também na beirada da praia, Mar Mediterrâneo. E lá eles ficaram muito felizes. E Lucrétia, a Calpurnia Lucrétia, ficou quase 1 ano conhecendo a parte cultural da região. Então ela viajava, ia em várias, ela admirava, e levava o pequeno Marco Antônio, que devia ter lá 8, 6, 7, 8, 10 aninhos, por aí. Levava o pequeno Marco Antônio com ela, e ela, obviamente, esposa do governador, estava sempre muito bem protegida e acompanhada pelos soldados. A cidade que eles mudaram se chamava Sinop. E aí ela vai conhecer em Apolônia Pôntica Blandina. A Blandina gostava também das questões culturais, mas era cristã, discípula de Inácio de Antioquia. E ela vai conviver com ela 2 meses, e as 2 se afinizaram logo. E Blandina, hoje nós sabemos, foi a que hoje nós conhecemos como Meimei. E lá naquela época, ela já começou cuidando das crianças, da evangelização das crianças. E aí ficaram lá 2 meses, e o pequeno Marco Antônio ficava com o principal assessor de Blandina, chamava-se Céfas, e ele ficava contando as histórias das pregações de Inácio de Antioquia, as histórias evangélicas. E ali ficaram 2 meses. Quando eles retornam para Sinop, a vida daquela família vai mudar radicalmente. Um soldado, Sextus Pócrios, pede uma audiência com o governador. Um aspecto sombrio, meio cavernoso, ele chega, ele odiava os cristãos. Tudo que se referia ao Mestre Jesus, ele odiava. Ele imaginava que qualquer célula, por menor que fosse, cristã, era um perigo para o império. Ele orgulhoso, e ele chega lá sombrio para o governador e fala assim, olha, e dá a entender o quê? Que
Lucrétia e o pequeno Marco Antônio conviveram com os cristãos e eles já estavam sendo envolvidos pela feitiçaria e bruxaria dos cristãos. E Gaio Plínio, ele narrando aquilo com o olho esbugalhado, uma voz soturna, sombria, fazendo tudo aquilo. Ele não disfarçava, o Gaio Plínio, o desconforto dele. Ele foi para lá para, se necessário, combater os cristãos, e os cristãos agora dentro da casa dele, as pessoas que ele mais amava, a esposa e o filhinho. Ele fica desconfortável naquela situação. A coisa pior é quando os Sextus Pócros dá a entender que Lucrétia o desonrou com Cefas. Aí ele perdeu a razão. E Gaio Plínio sempre foi um cara equilibrado, mas ele se tomba ali naquela situação infeliz de Sexto Pócro de comprar. E ela não tinha virado cristã. Aquilo tudo foi da cabeça dele, que ele achava que era. E ele criou uma situação extremamente infeliz. Durante 15 dias, Gaio Plínio se fechou no mutismo total. A esposa o procurava, o filhinho procurava e ele era indiferente. Aquilo torturava. E ele pegou, remunerou o soldado Sexto Pócros a peso de ouro para que ele nada falasse. E falou ainda: eu quero que você vá lá em Apolônia Pôntica e você vai destruir a célula cristã. Aí o Sexto Pócros vai para lá. Só que ela fica sabendo das coisas que estão acontecendo lá. Aí ela chega para o marido e fala assim: ô Gaius, o que você está fazendo? O que está acontecendo lá? Aquilo são pessoas boníssimas, eu as conheci. São almas boas. Quando nós estamos com a alma enfermiça, a gente entende tudo ao contrário, né? O que ele entendeu com essa atitude da esposa? Ela realmente tinha sido enfeitiçada. Ela realmente se tornou cristã. Aí aquilo acabou para ele mesmo. Ele falou assim: ó, você vai voltar para Roma. A partir de hoje você não tem direito mais nenhum sobre os nossos filhos. Você está dando uma formação cultural para ele, intelectual não. Ele vai ser soldado, militar. E você volta para Roma. Não quero você mais aqui. E ela entra numa tristeza, ela pondera, explica. Nada, momentaneamente foi criada uma barreira entre aquelas duas almas gêmeas. Ele não cedeu. Ela se despede do filhinho amado, toda sofrida, e parte para Roma. Lucrétia vai chegar em Roma e vai se isolar, vai sair do convívio social, vai ficar depressiva e desencarnar aos 25 anos. Nunca mais ela iria ver o filho naquela existência. Ela desencarna. Com tudo isso, Gaio Plínio vai se tornando também, ele vai perdendo o interesse pelas questões do Estado. E ele começa a alimentar o desejo de tirar a própria vida. E ele, em meados do ano 114, e o Trajanos, observando o que acontecia com Gaio Plínio, que ele tanto admirava, mas ele também não podia, ele tinha que se preocupar com as questões do império, ele não podia deixar as coisas do jeito que estavam. Ele nomeia a substituição dele por Tertullus, que iria assumir as duas províncias como governador. E aí, em meados do ano 114, Gaio Plínio retorna para Roma e levando muitas péssimas companhias, entre outras, passa a persegui-lo também no mundo espiritual. Aqui o Sexto Pócros, né? Vocês se lembram? Lá do início. Vai instalar também, Sexto Pócros, aqui é o Publicius Servus. Sexto Pócros aqui é o Publicius Servus. O Sexto Pócros, o soldado que criou toda aquela confusão, ele ainda, Gaio Plínio, arrumou um jeito de mandar matá-lo. Porque falou assim: eu quero enterrar de vez, para que ninguém saiba que eu fui desonrado pela minha esposa. Aí ele manda matar Sexto Pócros. E do mundo espiritual também, dentre outros, junto com o Publicius Servus, passa a persegui-lo e obsidiá-lo intensamente. E aos 52 anos, Gaio Plínio se suicida. Infelizmente, eu tiro o caminho equivocado. Bem, podemos prosseguir? Alguma dúvida? Podemos seguir? Podemos. Bem, meus irmãos, olha só. Com essa exposição, na sequência, nós podemos identificar 3 questões muito importantes. Primeiro, a continuidade da vida. Primeiro item. O segundo item, a nossa individualidade é preservada. Quando eu vou, eu guardo o que eu sou, é o que eu vou levar. Tudo que está dentro de mim, em relação às virtudes,
ou os desgostos, alguém que eu não goste. A parte intelectual minha, fui professor de história, trabalhei na CSN. Você vai levar todo esse conhecimento seu. É o nosso patrimônio. Fica caracterizado com a perseguição que Gaius Plínio recebe, que a individualidade está preservada. Eu não esqueci. O Publio Certo não esqueceu o que ele considerava uma desgraça. Ele acabou com a minha vida, perdi o meu emprego. E ele parte do mundo espiritual. E a terceira questão é que fica evidente o quê? A relação entre os dois mundos. Os dois mundos se relacionam. Mundo espiritual e mundo material. E é isso que nós estamos aqui agora, nesse momento. Bem, nós da doutrina espírita podemos ainda falar sobre essa questão com profunda e perfeita convicção. Por quê? Porque essa realidade do mundo espiritual, da nossa individualidade que é preservada, da relação, ela foi não apenas levantada as hipóteses. Nós não buscamos isso apenas na literatura, nas histórias que ouvimos, não. Estudiosos determinados a estudar o fenômeno espírita ou psíquico, demonstraram ser isso uma verdade. Então nós temos perfeita convicção de que isso que está acontecendo, que nós falamos até agora, é a mais pura realidade. Não há mais como você negar, porque a ciência provou. E aí, dentre muitos estudiosos que se determinaram a esse estudo, a provar essa realidade, eu trouxe talvez um dos mais conhecidos, talvez alguns de vocês já o conheçam. Eu falo do grande sábio inglês William Crookes. William Crookes, ele nasceu em 1832, ele se encarna em 1919, aos 87 anos. Ele é considerado um dos grandes da ciência moderna. E o William Crookes, ele teve várias honrarias, recebeu várias medalhas por trabalhos científicos. Ele era físico e químico. Mas ele fez trabalhos em várias áreas do conhecimento. E ele descobre, uma das coisas, ele descobre um elemento chamado tálio. E um outro grande, que nós pegarmos nossos livros aí de física ou química recentes, nós vamos talvez encontrá-lo. Ele descobriu o quarto estado da matéria, o estado radiante, que consequentemente depois veio raio-x, outras coisas desse tipo. Então o William Crookes é muito importante. E ele, em 1869, aos 37 anos, ele teve contato com o fenômeno espírita. Aí ele falou assim, eu vou estudar isso aí tem alguma coisa. E aí ele criou uma alegria que não durou muito tempo para os materialistas, que falaram assim, agora nós vamos desmascarar a doutrina espírita e vamos jogar ela no limbo, que é o lugar dela. Esse negócio de feitiçaria, bruxaria, a ciência nós vamos desmontar isso aí agora. Olha o que um jornal na época falou. Vou ler para vocês só a parte final dessa publicação, quando ele anuncia que vai estudar o fenômeno espírita ou fenômeno psíquico. O jornal diz assim na sua parte conclusiva: o crescente emprego dos métodos científicos produzirá uma raça de observadores que conduzirá o resíduo imprestável do espiritismo daqui até o limbo desconhecido da mágica e da necromancia. Necromancia é magia negra. Mas essa alegria deles foi muito curta, porque William Crookes vai estudar a doutrina espírita de 1871, durante 4 anos. Ele vai estudar a doutrina espírita, e já em julho de 1871, ele já vai liberar um estudo, um relatório, para dizer assim, a coisa não é bem isso que vocês estão pensando, não, do espiritismo, não. Ele vai estudar as movimentações de cadeiras e mesas que flutuavam no ar. Tem livros nossos só sobre as mesas girantes. Isso foi no mundo inteiro, era o que chamar a atenção dos encarnados, nós, para a realidade espiritual. Querendo mostrar para nós o seguinte, essa realidade que nós deveríamos pautar a nossa vida, considerando essa realidade espiritual, não só material. Quando consideramos apenas o mundo material, você vai se lançar de ponta cabeça para todas as conquistas que o mundo te oferece, todos os prazeres que o mundo te oferece. É só aqui. Mas quando nós começamos a pesar a nossa vida, não só com o mundo material, mas consideramos agora o mundo espiritual, a nossa conduta passa a ser diferente.
que eu comece a entender essas consequências do que eu faço aqui e agora. Então, William Crookes vai estudar mesas girantes, aparições, batidas, movimento de objetos sem ninguém colocar a mão perto de um médium. Aí o médium só encostava o dedo, aquele objeto se movimentava. Tudo foi estudado à luz da ciência humana. E o William Crookes comprova essa realidade. Mas, das suas experiências, uma das que mais se destacam é a observação de Kate King, que se materializa para ele durante 3 anos. Durante 3 anos, Kate King, a médium, Florence Cook, uma jovem, 15, 16 anos, na cadeira, ela cedia um fluido, o ectoplasma, ela amarrada na cadeira, a Kate King se materializava do ladinho dela, e andava assim, como uma plateia como nós, vários estudiosos, várias pessoas. Ela andava e ia conversando. Mas ela, como? Eu e você? Vocês? Era ela. E aí ela conversava. Durante 3 anos o William Cook ficou observando, anotando à luz deles, fazendo vários testes. Chama um cientista tal, chama um doutor tal, vamos analisar. E ele comprova que Florence Cook, a médium, era um ser diferente de Kate King. E aí nós vamos poder nos deliciar com esse livro chamado Kate King, onde nós vamos encontrar as fotos do grande sábio inglês William Crookes, que nasceu em Londres. William Crookes, Florence Cook, Kate King, uma foto deles aqui. Tem várias coisas muito interessantes. E esse aqui, para vocês, já aproveitando, é o livro de Ignacio Antioquia, onde vocês vão poder ver, com riqueza de detalhes, a história de Gaius Plinius e muito mais. E aí o William Crookes vai soltar o seu relatório depois de 4 anos e diz o seguinte: olha, a doutrina espírita é verdadeira. Demonstrando assim, por isso que nós temos essa absoluta convicção de dizer que isso é uma realidade que não se tem mais como contestar. Porque ela foi confirmada pela ciência dos homens. Bem, passando agora para a outra parte, a terceira parte nossa, vejamos bem, meus irmãos. Conversando com um amigo, também espírita antigo, ele falou que viu uma palestra ou uma entrevista do Chico. Ele falou assim: uma vez eu vi o Chico. Aí perguntaram para ele assim: você tem inimigos? Ele falou assim: não, eu não tenho inimigos. Eu tenho amigos que não me compreendem. Então, o que acontece? Esses irmãos que nos procuram no mundo espiritual, considerando, de maneira geral, nós tivemos alguma experiência com eles onde nós os infelicitamos, onde essa relação não foi feliz. E aí eles, no mundo espiritual, eles tentam de várias... E às vezes, meus irmãos, não é às vezes de uma existência recente, não, às vezes de existências bem antigas, às vezes. Há pouco tempo nós tivemos... Eu sou da Associação Espírita Estudando a Verdade, aqui pertinho, aqui na São Lucas. Eu frequento reunião mediúnica já há muitos anos. E lá, numa das reuniões recentes nossas, se manifesta irmãos lá da época do Antigo Egito, procurando a sua pitonisa daquela época. E ela estava com problemas, né? Nós colocamos, ela pediu a prece, né? No nosso atendimento fraterno, e eles vieram, se manifestaram. Quer dizer, às vezes são questões ligadas a um passado, às vezes, distante. Mas o que é o importante nós sabermos aí é para justamente aprendermos a lidar. Veja bem, meus irmãos, essa ligação, ela é necessária acontecer. Primeiro, por quê? É determinismo divino que toda relação entre as criaturas, tudo, seja envolvido pelo amor. Então, se uma relação hoje ela está problemática, o tempo vai conduzi-la a uma experiência do amor. Se hoje pai e filho brigam, não se dão bem, se odeiam, hoje, mas já conseguem morar na mesma casa, tá? Aí na próxima vai ser melhor, aí inverte o papel, o que era filho vem pai, e isso vai ser um desfeito ao longo do tempo. Porque quando eu sou pai, recebo alguém que me odeia, isso está no livro Missionários da Luz, do André Luiz, eu vou desfazendo o mal que eu fiz para ele. Porque eu vou cuidar dele, bebezinho, quando ele retornar, por exemplo,
Pode ser que ele tenha até um sentimento ainda, fique naquela existência, um sentimento de animosidade. Mas quando ele puder ver com lucidez o passado, vai desfazer aquele mal-estar. Mas, poxa, você me perdoa que eu fiz isso para você no passado. Claro, olha só, você me recebeu naquela existência e cuidou de mim. Não há mais motivo para haver ódio entre nós. E assim os nós vão sendo desfeitos. É determinismo divino inquestionável, inviolável, de que tudo tem que ser banhado pelo amor. Então não está errado a chegada deles. Agora, o estabelecimento do vínculo, que ocorre muitas das vezes no início, causa muitos problemas, é para que nós justamente já comecemos a fazer esse nó. E aí, meus irmãos, o que eu preciso para desfazer esse nó? Eu preciso estar moralmente forte para isso. Se nós temos uma doença física, pouco tempo, nossa, cara, estou com coceira, caramba, não é possível. Não, é sério, não é verdade, não, isso não é brincadeira não, pessoal. Aí eu falei, caramba, poxa, a gente o tempo vai passando, o cabelo já vai ficando pouco e ainda tem... Aí fui no dermatologista, não, aí, rapaz, você está com um negocinho assim, usa esse shampoozinho. Aí, beleza, nossa, passei o shampoo, já no primeiro dia foi uma beleza, já diminuiu, maravilha. Então, uma questão física. Para as questões como essas, eu preciso fortalecer a alma nos princípios que Jesus nos ensinou. Porque o objetivo deles chegarem não é que a obsessão se instale, muito pelo contrário. Nós temos que trazer esse irmão equivocado no sentido da vingança, que a vingança nunca vai trazer resultado positivo, para que ele venha conosco. Que ele participe conosco de ida ao centro, do culto no lar da nossa casa, das atividades nossas sociais. Hoje eu vou distribuir uma cesta, hoje eu vou fazer uma sopa. Essa é a única maneira capaz de fazer com que essa ligação se transforme numa ligação saudável. O que é um determinismo divino, mas não precisamos ter medo deles. Quantos chegam nas nossas casas, às vezes apavorados, não sabendo exatamente o porquê, mas apavorados. Nossa, eu estou vendo espírito, nossa, eu estou vendo assim, e às vezes sonham, né? Sonham aquelas perseguições, e é perseguição mesmo, muito espiritual, vou te pegar, aquela confusão toda, ficam todos muito assustados. Mas não! Se o nosso desejo é desfazer esse nó sincero, nós vamos conseguir, não precisamos ter medo não. Quem caminha pelo bem não precisa temer nada. Por mais que tenhamos errado no ano passado, e assim nós temos a experiência tão bonita de Paulo, né? Que inicia a perseguição e matam em nome dele, o apedrejamento de Estevão, e ele consegue se recuperar já naquela existência. Eu não preciso morrer para refazer. Há pouco tempo eu ouvi de um querido irmão de jornada terrena atual e da doutrina espírita, que se afastou da doutrina há alguns anos, arrumou uma confusão, separou da esposa, estava... eu não sou digno de voltar para o centro, eu não sou digno de voltar a conversar com os espíritos, eu não tenho moral. Eu falei, meu irmão, e eles por acaso têm moral para perseguir alguém? Ninguém tem moral se assim for feito. O que importa agora é a sua vontade de prosseguir. Olha o que o Paulo fez. Nós precisamos fazer isso, nós vamos errar. Agora, você se permitir que a culpa te leve a essa situação de não querer mais fazer nada dentro da doutrina, é um equívoco gravíssimo. Vamos pegar de novo. Mas eu fico... Como é que eu vou falar para um espírito que ele precisa amar? Na tua experiência. Eu errei, meu irmão, eu errei feio, mas agora eu quero acertar. E Deus é misericordioso, está sempre nos dando a oportunidade. Por que eu vou negar a oportunidade que Deus está me dando? Aí ele falou ainda assim, não, eu acho que eu só vou conseguir resolver isso na outra vida. Eu falei, de jeito nenhum, você vai resolver nessa. Vamos aproveitar nessa. Abrimos, né, as oportunidades de trabalho, vem com a gente, vem para nós. Então, o objetivo é esse. Se nós nos determinamos, e aí a nossa moral vai o quê? Ajudando a esses irmãos. Enquanto ele está nessa situação, os nossos irmãos estão lá perseguindo ele, não deixando ele ir para o centro. Então, nesses momentos, é a deficiência moral que permite que a chegada do inimigo, que é um amigo que não nos compreende, né? A chegada dele se transforme em algo pernicioso hoje. O objetivo é que, a partir de agora, não se torne pernicioso, não. Nós temos que fazer algo bom.
Chega, vamos quebrar esse círculo vicioso de um persegue, aí depois eu estou no mundo espiritual e falo, você naquela existência acabou com a minha vida, tal, agora é a minha vez. Quando isso vai ter fim? Por isso o Evangelho é o nosso caminho. Por isso a figura inesquecível de Jesus até hoje ficou. Quem lembra de Pilatos? Quem lembra daqueles perseguidores dos cristãos do primeiro tempo? E o mestre não passa. O mestre querido, o tempo está passando, anos, séculos, e ninguém esquece dele. Ele vai cada vez tomando mais conta, imperceptivelmente, muitas das vezes, do nosso mundo e dos nossos corações, daqueles que vão ficando. Porque não existe alternativa para nós, fora do Evangelho do Mestre inesquecível. Portanto, meus queridos irmãos, não temam, não vamos temer não. Chegou. Não sei se aqui tem alguns médicos que trabalham mediunicamente. Chegou. Deixa chegar. Conversa. Quantas vezes nós recebemos intuições péssimas, né? Faz isso, aqui faz aquilo, aqui, olha para a vizinha. Oh, a vizinha é bonita, arruma uma confusão aí. Não, olha só. Esse não é o melhor caminho. Se você deseja que eu vá por esse caminho, olha, eu não quero mais. O meu caminho agora é com Jesus. Você, se Deus achar que você tem que ficar comigo, você vai ficar o tempo que você quiser. Eu estou aqui para servir a Deus. Mas não quero mais seguir os teus caminhos. Sem temor, sem desânimo e sem tristeza. Quantos de nós perdemos a vida nos processos de depressão? De tristeza porque erramos. E não sabemos conviver com aqueles irmãos que cobram da gente. Só que eles também trazem graves deficiências. Jesus não falou, não julgueis? Diante da mulher adulta, o que ele fala? Atira a primeira pedra quem não tem erro. Porque todos estamos comprometidos com as leis. Então não há motivo para isso. O único motivo saudável é nós nos determinarmos a viver os ensinamentos de Jesus para a nossa própria felicidade. Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? No Evangelho segundo o Espiritismo temos um capítulo a mais de nossos inimigos. E eu confesso para vocês que antes de me tornar espírita, eu sofria muito com isso. Por quê? Eu já era cristão, né? Mas não espírita. E eu olhava as pessoas e algumas pessoas eu não guardava simpatia. Assim, natural mesmo, né? Pessoas às vezes com pensamento diferente, pessoas às vezes assim, isso é natural, não tem nada de errado não. E eu queria colocar, como eu já adolescente, jovem, mais jovem, tá pessoal? Porque eu continuo jovem. Eu já gostava de seguir os passos de Jesus. Eu achava que aquela pessoa que eu não tinha uma simpatia tinha que ficar no mesmo lugar que as pessoas que eu amava, e aquilo me dava sofrimento, porque eu não conseguia. Quando eu li no Evangelho segundo o Espiritismo que amar os inimigos é não desejar o mal, e que é impossível você guardar uma pessoa que lhe quer mal no mesmo lugar no coração, aquilo foi um banho de bálsamo para a minha alma. Quando eu comecei, né, a estudar a doutrina espírita. Então, a gente fica nessa luta querendo, não. Poxa, é natural. Eu fiz mal para ele, ou ele fez para mim, e hoje eu não quero nada com ele, mas ele continuou me odiando. E a gente fica, às vezes, querendo forçar uma situação, não calma. As experiências vão acontecer para que nós possamos desfazer dessas situações. E lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, esse capítulo é belíssimo, para que nós possamos aprender a conviver nessas situações das pessoas que não gostam da gente, que não conseguem nos compreender, para que possamos ter a postura correta, sem medo, sem desânimo. Vamos aguardar o tempo, hoje ele não gosta. Aí a gente começa a rezar por ele também, né? Fala, eu não tenho muita simpatia, mestre Jesus, mas me ajuda. Olha por ele, para que ele também possa me olhar com um olhar diferente. Poxa, a lei de Deus, nosso Pai, é de amor, né? Eu não quero mais essas situações de conflito, onde eu vou desrespeitar o meu irmão e me dizer, nada disso mais interessa para nós, para uma sociedade que está nascendo já diferente, renovada, né? Pela transição que nós já estamos passando. Eu quero, às vezes eu brinco em pensamento, mestre, eu quero ficar, não quero ir não. Porque eu não estou desejoso de voltar naqueles mundos primitivos, né? Quando os capelianos chegaram aqui, naquele mundo, né? Dos nossos irmãos ainda meio selvagens, né? Não, eu quero ficar aí. Aí esse irmão que teve esse problema de culpa, né? Que separou da esposa, aí a gente brincando, né? Aí eu falei para ele assim, aí a gente fala assim, pô, meu irmão, olha só, se eu entrar nessa turma dos exilados, eu vou desistir de vez mesmo, porque aí eu sou muito ruim. Mas não é não, meus irmãos, tudo é possível realizar quando nós desejamos, porque foi o próprio mestre que disse, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço, muito mais. Vocês acham que uma criatura como ele, que
Passam humanidades, passam reis, passam impérios que dominam, caem, surgem outros, e ele não é esquecido, iria dizer uma inverdade, de maneira nenhuma. Bem, chegamos nos minutinhos finais, e eu gostaria de deixar uma mensagem de ânimo para todos nós, nessa noite abençoada que Deus nos permitiu. Além das experiências que nós podemos encontrar, na literatura, espírita, a experiência em particular que eu tive a possibilidade de trabalhar, muitos anos, continuo trabalhando nas reuniões mediúnicas, de ter essa certeza. E olha, a maioria das manifestações espíritas, 99,9%, são sempre de casos de perseguições, de conflitos de um passado que hoje ainda precisam ser resolvidos. Bem, mas eu quero encerrar com umas boas histórias, para que todos fiquemos animados a persistir nos caminhos de Jesus. São duas experiências vividas que eu tive a oportunidade de participar. Então vamos lá. Em janeiro de 2004, eu era da CSN na época, e eu estava lá dentro da CSN, lá trabalhava num grupinho, e nesse grupinho ficava eu e um amigo, e do lado ficava uma bela jovem morena, muito bonita, que era de uma empresa e prestava serviço para nós, para o nosso setor da CSN. Aí um dia saímos para almoçar e ele falou assim, pô, Marco, e ele lá, antes de ir para a associação, eu era do Centro Espírita Sirineus, na Vila Brasília. E nós éramos de lá, Aí saímos para almoçar, aí ele falou, pô, aí ele estava chateado verdadeiramente mesmo. Pô, Marco, não dá. O que foi? A gente sobe morro, estuda, faz curso, reunião mediúnica. Poxa, vai ver uns sentimentos ruins, vai no coração da gente, umas coisas esquisitas. Falei, o que foi, meu irmão? Pô, veio surgindo na minha cabeça que para eu namorar fulano de tal, que era essa morena bonita, muito bonita. E não só fisicamente, mas também uma alma muito bonita, cristã também, só que de outra religião. Muito bonita, nos dois sentidos. Eu até brincava com ela, assim, você não pode ir na área não, hein? Porque senão é acidente. Que a turma lá, a rapaziada trabalhando na área, lá a operação olhar para você lá, vai desenfornar a fone errado, vai entortar a bobina. Você é muito bonita, não pode ir na área não. Só vai numa condição, põe todos os EPIs que você tem que usar na área e mais algum, porque é para ninguém reconhecer você. E ele casado, Aí ele falou, poxa, veio esse pensamento, não era para ter esses pensamentos, chateado. Eu falei, calma, calma. Aí, olha a mensagem que nós recebemos. 2004. Você não é perfeito. Por isso, o aflorar de sentimentos, pensamentos que não são bons. Você já tem esclarecimento para saber o que é melhor para você e saber que é inevitável e necessário o aflorar desses sentimentos e pensamentos para que você os combata, os transforme. O sentimento e o pensamento não irão sumir por um passe de mágica, mas tão somente pelo seu esforço de mudar. Tem também o conhecimento suficiente para saber o que fazer, portanto, não se aflija desnecessariamente. Escute sua consciência, seus amigos espirituais e continue lutando. Jamais haverá conquista sem esforço próprio. Se surgem pensamentos não saudáveis em relação ao sexo oposto, se surgem posturas incorretas na sala mediúnica, se a inveja brota, se a vaidade aparece, é para que você os combata, diminuindo a cada dia a sua influência até eliminá-los por completo. Vá, meu irmão, serena tua alma, busque Jesus e viva esta doutrina maravilhosa de corpo e alma e seja feliz. Um abraço e esteja sempre com Deus, de seus amigos espirituais, janeiro de 2004, no Centro Espírita Sirineus. E essa outra já aconteceu aqui, quando nós estávamos aqui na Associação Espírita. É uma mensagem de 2012. Eu participo da reunião de atendimento fraterno. Como funciona? Nós temos duas reuniões lá. Duas reuniões na quinta-feira. Uma é fechada, fica a cargo dos nossos benfeitores, vão trazer os espíritos que eles acharem necessário. E o atendimento fraterno, você entra lá, passa por um atendimento, faz uma fichinha e o seu nome vai para a mesa mediúnica, a reunião mediúnica.
E lá nós lemos o seu nome, o seu endereço e pedimos vibração. E aí ocorrem manifestações de espíritos ligados àquele caso, àquela pessoa. E assim aconteceu com uma jovem senhora de uns 45 anos. Ela foi pedir prece pela mãezinha, mais de 80 anos, a mãezinha muito doente. E aí nós pedimos, quando pedimos pela mãezinha dela, olha a mensagem que veio. Ela tinha 82 anos, essa senhora. Falamos o nome dela e o Espírito se manifesta assim: ela precisa vir comigo. Já chegou a hora dela. Aí o dialogador fala: que laços te prendem a ela? Ah, fomos amigas e criamos os nossos filhos juntas. E por que ela não vai com você? A família está em volta dela e não a deixa vir. Eles estão sofrendo, são dependentes dela. Quando ela vem comigo, mas olha para trás, aí ela volta. Eles oram por ela, mas oram errado. Isso dá até uma palestra, né? Muito interessante esse assunto. Aí o dialogador pergunta: mas existe o tempo, fala, né? Mas existe o tempo de Deus para ela ir, minha irmã. Oremos e aguardemos a vontade do Senhor das nossas vidas. Aí o Espírito responde: é o que eles me disseram, devo aguardar e orar. Isso ocorreu comigo também. Aí meu esposo veio me buscar. Aí o dialogador pergunta: e você está com seu esposo hoje? Está feliz? Ela responde: sim, estou com meu esposo. Só estou triste porque não consigo trazê-la. Estou com o quarto dela prontinho, a cama arrumadinha e com flores na cabeceira. Ela vai ficar comigo. Então, era impressionante a alegria do Espírito. Por um carinho por essa senhora. Ela vive até hoje. E depois eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. E aí o dialogador pergunta, diante de tantas coisas maravilhosas aguardando ela lá, né? O dialogador fala assim: poxa, e ela não quer ir com você? Aí ela fala assim: quer sim, mas durante o sono. Que beleza, nós nos encontramos, ficamos muito felizes, mas a família não a deixa partir. Queridos irmãos, o nosso tempo se vai e é isso aí. A melhor coisa que temos a fazer é sempre procurar a caridade, sempre. A caridade é capaz de desfazer todos os nós, todos os que nós damos aqui nesse momento, nessa existência, equivocadamente erramos mesmo, bem como desses irmãos, que são irmãos queridos também, que na realidade sofrem do outro lado da vida, tentando se vingar para ver se eles conseguem ser felizes, mas essa felicidade nunca vai acontecer, porque não é essa a lei de Deus. A lei é de amor, é de perdão. Então, meus queridos irmãos, eu desejo a vocês muita paz, um retorno para suas casas felizes, uma noite de sono feliz, que vocês possam ter sonhos assim, né, com pessoas amadas e queridas, porque na realidade a vida é muito mais do que nós imaginamos. E eu não tenho dúvida, nós estamos aqui, ninguém precisa morrer, nós estamos aqui para sermos felizes. Mas antes de passar a palavra para o nosso irmão Felipe, só assim, eu acho que vale a pena eu não ia ler, não, mas eu vou ler. Eu vou pedir licença, mais um minutinho só. Vocês se lembram, já devem se lembrar, daquela passagem de Gadara. Lembram dessa passagem, quando Jesus vai visitar uma localidade de nome Gadara, e lá ele tira o demônio entre aspas, né? E o jovem fica bem e os porcos se lançam numa pinambeira. Essa é a passagem. E aí depois ele conversa com os apóstolos, explicando por quê. E tem uma passagem muito bonita, que é do livro da Amélia Rodrigues, com o Divaldo, e o livro é Até o Fim dos Tempos, é o capítulo 16. Eu vou ler só a partezinha que interessa para nós, o finalzinho, e Jesus explicando para eles lá, de tudo que tinha acontecido. Ele diz assim, ó: a morte nunca poderá interromper a vida. Desse modo, aqueles que se comprazem no erro e na ação malévola despem a indumentária carnal, mas prosseguem infelizes, tentando prejudicar aqueles que com eles se homiziam.
mentalmente. Por muito tempo assim será, como resultado da cegueira que predomina em a sociedade humana. A expressiva maioria das criaturas humanas ainda prefere o falso, a paixão, o gozo escravizador. É natural, portanto, que a morte apenas os coloque em outro campo de vibrações, porém com os seus hábitos e interesses. Naquele tempo, Jesus explicando para os apóstolos, hein? É este o inferno que os aguarda na sua loucura como prêmio a que cada qual faz jus. A conquista do céu que meu Pai oferece é feita mediante a conduta correta, os deveres retamente cumpridos e o amor em predomínio no imo, na condição de recursos que facilitam a instalação no ser. Certamente, por enquanto, os interesses pelos suínos predominam em a consciência coletiva, aguardando que se abram espaços para a implantação dos postulados da Boa Nova que liberta as mentes e os corações. E finalizando, dia virá, não muito longe, porém, em que o Evangelho estuará na terra e os seres humanos compreenderão que o reino dos céus começa aqui mesmo e no coração de cada um, no instante em que seja tomada a decisão libertadora. Então, meus irmãos, o nosso céu pode começar aqui e agora. Ninguém precisa esperar morrer para ser feliz. Desejo para vocês, então, muita paz. Devolvo a palavra ao nosso irmão Felipe, que irá conduzir aí os momentos finais desse nosso encontro. Bom, agradecemos ao Marco Antônio, né, pelo estudo da noite de hoje. É sempre enriquecedor, né? Sai daqui com uma bagagem legal. E lembrando dos nossos estudos, né? Amanhã o estudo sistematizado ele retorna presencial, já retornou, né? Então nossos estudos de sistematizados de quinta-feira, 19h30, está aberto aqui na casa, né? Então 7h30 da noite o estudo está presencial, né? Nós temos aos sábados a evangelização, também está funcionando, voltou, né? Nós voltamos às aulas, então a partir de 2h30 da tarde, então crianças, jovens, adultos, todo mundo está convidado a participar também desse trabalho lindo que é a evangelização da família. Então, a partir de 2h30 aos sábados. No domingo, a palestra às 9h da manhã será com o nosso amigo Anderson. Ele vai falar sobre o tema Reconhece o cristão pelas suas obras. Então, a palestra de domingo está a cargo do Anderson. E aí nós temos segunda-feira o estudo do Evangelho. Esse estudo está sendo online via Skype. Nós temos estudo terça-feira, que é o estudo da mediunidade, que também hora que vai presencial e hora também virtual, né? Está sendo virtual, Solange? Virtual, né? Via Google Meet também, às 18h30, que é o estudo. E quarta-feira à tarde, nós temos estudo à tarde, a partir das 3h, que é o estudo metódico do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Esse estudo é presencial. Então, qualquer dúvida, nós estamos nas nossas redes sociais para dar um retorno. Na próxima quarta-feira, quem vai estar aqui é a Leir. E aí, aproveitando quem está na internet, a nossa dinâmica de transmissão vai ser diferenciada, né? Quem vai estar no YouTube, no Facebook, na semana que vem, nós vamos transmitir uma palestra separada, tá? Porque não vai ter a transmissão ao vivo, não. Vai ser uma outra transmissão. Então, quarta-feira que vem, tem duas programações diferentes. Então, o pessoal que vai estar aqui vai assistir em casa uma outra palestra depois, tá? Então, vamos elevar nossos pensamentos. Agradecer ao amigo Mestre Jesus pela oportunidade bendita de estarmos nessa noite em contato íntimo com o Evangelho, com a água viva desse Evangelho, para que possamos ter o material necessário para meditarmos conscientes
e ao mesmo tempo espalhar essas lições, essas reflexões no convívio da sociedade, no convívio íntimo e no convívio com a família. Aproveitamos essa comunhão de pensamentos para que nós possamos também meditar e vibrar para aqueles irmãos que estão passando por sofrimentos passageiros, estão passando por desafios, e que possamos, através dessa conexão de pensamentos, ofertar com o recurso da irradiação o consolo necessário para prosseguir sempre em frente, atendendo o convite do Mestre a prosseguirmos nessa tarefa, a continuar cuidando do rebanho para auxiliar esse planeta em tempos de transição. Que o Senhor nos proteja, nos ilumine, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Aqueles que desejarem o passe, só aguardar que serão chamados, tá? Tenha todo mundo uma boa noite.